Como eu disse, nós já estamos aqui na parte 16, onde entramos na última semana do Ministério Terreno de Jesus, que está registrada a partir do capítulo 12 de João, do Evangelho de João. Nós já caminhamos semana passada e um pouquinho na última semana antes das minhas férias, né? E reforçamos, inclusive, sobre alguns termos, alguma nomenclatura, alguns detalhes relacionados aí ao Evangelho de João, comparando com os evangelhos sinópticos, lembrando que Mateus, Marcos e Lucas usam o mesmo esboço, né, a mesma estrutura, por isso são chamados evangelhos semelhantes, ou evangelhos sinópticos, né, e o Evangelho de João destoa porque o objetivo de João é diferente, o destinatário de João é diferente, e o foco ministerial que João quer dar é justamente a última semana e os sinais que Jesus fez para confirmar que ele é o Deus encarnado. Então nós fizemos alguns comparativos na semana passada, reforçando isso, e aí entendemos que João apresenta alguns termos relacionados à última semana de Jesus diferente dos demais evangelhos. Olhando aqui para João capítulo 12, vamos dar uma olhadinha lá. Nós não vamos nos ater muito, depois vamos voltar porção a porção, significado, do capítulo 12 em diante, mas nós estamos fazendo um pano de fundo aqui para que a gente caminhe aí ciente do que significa, ou o que significava na mente de João o que ele estava dizendo a respeito dessa última semana. O capítulo 12 começa justamente isso, tratando de uma semana antes do sepultamento de Jesus. Ele vai dizer assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, a Betânia da Judéia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quando João começa, portanto, a tratar dessa datação, indica, portanto, que a partir daqui, do capítulo 12 até o final, ele vai tratar dos eventos que aconteceram nesses últimos dias, né? Em especial aí, focando o período até a crucificação, o sepultamento e ressurreição de Jesus, e depois, de uma maneira resumida, tratando do período que Jesus, ressurreto, aparece aos seus discípulos naquilo que Lucas vai registrar como sendo os 40 dias posterior à festa das primícias, que culmina 10 dias antes do Pentecostes, quando ocorre, portanto, a ascensão de Jesus diante dos apóstolos, sob a promessa revelada por um dos anjos que o Senhor voltaria da mesma forma que os discípulos viram ele subir. Então, o foco de João aqui vai ser nessa última semaninha e os detalhes que acontecem ali nos próximos dias antes da ascensão de Jesus. Mas aí nós vimos que existem alguns termos importantes. Primeiro, que quando João usa o termo Páscoa, ele não está se referindo à festa da Páscoa propriamente, ou à festa onde o judeu tinha que comer do cordeiro, né? Lucas vai deixar claro que o judeu chama de Páscoa a festa de pães asmos, e em alguns momentos chama de festa de pães asmos também a própria Páscoa. A diferença é que Lucas vai dizer assim, olha, chegado à festa de pães asmos, no dia que se come o cordeiro, então a distinção entre Páscoa e festa de pães asmos vai estar nos detalhes, não na nomenclatura. E João vai usar, pelas questões que nós observamos na semana passada, o termo Páscoa, referindo-se à festa de pães asmos. E quando ele usa o termo parasceve pascal, ele não usa no entendimento que ficou conhecido depois, como sexta-feira, mas ele usa o termo parasceve como preparação, a preparação para o sábado. Só que o próprio João vai dizer que aquele sábado é um sábado grande, não é um sábado comum, não é um sábado semanal. E que, portanto, parasceve pascal significa a preparação para o primeiro dia da festa de pães asmos e não a preparação para o sábado semanal. Tudo isso nós vimos semana passada, tem a aula lá no YouTube para você
Se ficou alguma dúvida, dá uma revisada lá, vê os textos, cruzamos os textos, as explicações dos textos dos demais evangelhos com João, para que isso, de fato, fique mais claro aí para você. Se você quiser dar uma olhada aí, só para confirmar, no capítulo de número 19, né? Nós vemos um texto importante que nós estudamos a semana passada, que ele vai dizer assim, aqui Jesus está sendo interrogado, né, por Pilatos e foi levado então para ser crucificado na sequência. E o verso 14 vai dizer, e era a parasceve pascal. Esse termo parasceve, depois, até por conta da influência do cristianismo durante os primeiros séculos, e principalmente durante o período feudal, dentro do catolicismo ainda, virou sinônimo de sexta-feira. Porque uma das festas que Deus havia estabelecido para o povo de Israel era uma festa semanal, o sábado, o Shabat, que na verdade é feriado. Seria a melhor maneira para nós ocidentais entender o que era o Shabat. Toda semana tinha um feriado, um dia de descanso, você não podia fazer nenhum trabalho específico. E como era todo sábado, era semanal, a sexta-feira era dia de preparação, que é parasceve. O termo significa preparação. Mas como toda semana, a sexta-feira, era chamada de parasceve, então o que acontece? De preparação, começou-se a usar sexta-feira como sinônimo de parasceve e vice-versa. Que dia que vai ser? Na parasceve. Você já sabia que era sexta-feira porque estava preparando para a festa do sábado. O problema é que no calendário judaico não tinha só o sábado semanal de feriado. Levítico 23 vai nos apresentar mais 7 sábados grandes, ou 7 feriados, que não era sábado semanal. E que todo dia que tinha que preparar para esse feriado era chamado de preparação, também usava-se o termo parasceve. Quando João usa parasceve pascal, ele não está falando do dia de comer a Páscoa, mas o dia de pães asmos, que o judeu, pós-exílio, chamava também de Páscoa. Então, lá no capítulo 12, quando ele diz, 6 dias antes da Páscoa, ele não estava falando do dia para comer o cordeiro, o dia de celebrar a Páscoa, mas estava falando do dia de pães asmos, que também, conforme Lucas vai descrever, era chamado de Páscoa pelo judeu. Isso que trouxe uma confusão, inclusive, na interpretação. Mas, se você observar ainda aqui no capítulo de número capítulo 19 ainda, mais à frente, lá no verso 31, vai dizer o seguinte, então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que como era o quê? A preparação, que é outro termo para parasceve, pois era o quê? Grande o dia daquele sábado. Ou seja, não era um sábado comum, era um sábado grande, que nós chamamos. Era grande o dia daquele sábado. Porque aquele feriado não era o feriado semanal, mas era o feriado do primeiro dia da festa de pães asmos. Então a preparação parasceve pascal em João significa preparação para a primeira festa de pães asmos. Era uma festa de 7 dias. E a preparação significava que durante o dia anterior, você tinha que retirar todo o fermento da sua casa. Na virada do dia, porque o dia começa no pôr do sol, não podia ter um gramo que fosse de fermento na casa do judeu. Então, a preparação era essa, retirar todo o fermento para que durante 7 dias só comesse pão sem fermento, pão ázimo ou pão asmos, que é o que significa pão sem fermento. Tudo bem? Então, esse era o contexto. Então, vamos entender aqui a festa de pães asmos e a relação com a morte de Jesus. Nós vimos, estou lendo aqui em João 19, vamos dar uma olhadinha lá, João 19, 31. Vou repetir para você. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que, como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado,
rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Era assim que se fazia. Você quebrando as pernas, você tirava toda a sustentação do corpo, a pessoa não tinha força mais para se sustentar, acabava morrendo, né, asfixiado, afogado nos seus próprios fluidos. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com eles tinham sido crucificados. Lembra que Jesus foi crucificado no meio, entre dois outros malfeitores. Quebraram a perna de um, quebraram a perna do outro. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tudo isso tem um porquê. Quando nós chegamos aqui no capítulo 19, nós vamos ver os salmos que apontam para isso, os cumprimentos minuciosos de todos os detalhes que o próprio Deus dá, de que nenhum osso poderia ser quebrado de Jesus, de que ele derramaria sangue e água, tudo isso depois nós vamos ver. Verso 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Veja que aqui tem mais um testemunho a respeito da divindade de Cristo, que é desse soldado. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. É o que ele cita aqui, né? Do Salmo 34, verso 20, e de Êxodo também. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Isso também tratando lá da profecia de Zacarias. Tudo bem? Mas isso nós vamos ver quando estudarmos aqui o capítulo 19. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitissem tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também o Nicodemos, aquele mesmo de Nicodemos, capítulo 3, né? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. E foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, por causa do quê? Da parasceve pascal, que João chamou, da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Lembra aqui da cronologia, né? Dia 14 do primeiro mês é dia de comer a Páscoa. Então, no dia 13, é a preparação para a Páscoa. Para a Páscoa, para comer o cordeiro. Então, você mata o cordeiro por volta do dia 13. Na virada, às 6 horas da tarde, começa o dia 14. A Páscoa está preparada, você vai jantar essa Páscoa. Dependendo da sua família, você vai comer essa Páscoa a noite inteira. No caso, Jesus preparou de acordo com o que a lei exigia com os seus discípulos, e ali eles comeram o jantar da Páscoa na noite, né, do primeiro dia. Terminou lá determinada hora, na madrugada. Eles saíram desse lugar que celebraram a Páscoa. Judas já foi correr lá para trair, e Jesus foi para o Getsemane. Começou a orar, se angustiar, todo aquele sofrimento descrito nos evangelhos. Os discípulos, barriga cheia, dormem. Tudo bem? Jesus acorda os caras, aquilo se repete. Jesus ora ao Pai, para que, se possível, afaste dele aquele cálice. E isso, a madrugada vai se adentrando. Chega Judas de noite com os guardas do templo para prender Jesus. Jesus é preso ainda na madrugada, levado até o Sinédrio, que é o tribunal eclesiástico dos judeus, e começa ali, então, o julgamento de Jesus. Nicodemos, inclusive, é um dos que vem nesse julgamento para se levantar em favor de Jesus, mostrando que aquele julgamento estava errado, porque a lei não permitia que ninguém fosse julgado de noite. Os caras não deram bulufas para ele, puseram ele para fora do Sinédrio, né? Nesse momento aí que o Sinédrio está acontecendo, Pedro está negando Jesus,
por 3 vezes. Jesus, então, é condenado no Sinédrio. Logo de manhãzinha, de madrugadinha, é levado a Pilatos, por volta das 6 da manhã. Por isso que Pilatos acorda, Cláudia, a mulher de Pilatos, acorda também e falou, cuidado com o que você vai fazer, que eu acabei de ter um sonho com esse rapaz, e esse homem é justo, você não vai se meter nesse julgamento, não. Acontece lá a conversa, Pilatos manda ele devolve ele para os judeus, dizendo que se ele era galileu, a jurisdição era de Herodes, levam até Herodes, aí Herodes faz o que tem que fazer, manda Jesus de volta a Pilatos, e por volta das 9 da manhã, a hora terceira, segundo os evangelhos, Jesus é então levado para ser açoitado e preparado para a crucificação. E ele é crucificado por volta do meio-dia. Aí do meio-dia às 3 da tarde, trevas sobre a terra. Lembra toda aquela situação? Taraná, papapá. Aí às 3, né, Jesus entrega o seu espírito e tal. E aí eles têm das 3, 4, 5, 6, das 3 às 6 da tarde, 3 horinhas, para resolver tudo que ia fazer com Jesus, porque às 6, ao pôr do sol, já estava começando o primeiro dia da festa de Pães Asmos, ou o que João chama de sábado grande. Por isso que José de Arimateia corre lá, pede para Pilatos para quebrar os joelhos, depois vai lá, pede para tirar o corpo, não sei o quê. E aí eles não tinham muito tempo. Já levaram o negócio mais ou menos pronto, enrolaram Jesus naquelas faixas com os perfumes, e como tinha lá uma tumba próxima, vai nessa mesmo, né? Porque era mais perto, não dá tempo de correr atrás de outra, vai aqui mesmo. E assim Jesus foi sepultado ali, pertinho da viração para o 15º dia, que é o primeiro dia de Pães Asmos, chamado Sábado Grande. Então, a cronologia é mais ou menos essa, tá? Lógico que bem resumida, esquecendo aqui um monte de detalhe, mas basicamente é isso aqui. Tudo bem? Tá. Então, isso foi dito aqui em João. Lá no capítulo de Mateus, dá uma olhadinha lá em Mateus. Mateus 12:40, nós já lemos aqui na reunião de oração hoje, mas vamos relembrar aqui. Você tem uma promessa de Jesus que seria um sinal dado aos judeus de que ele, de fato, era o Filho do Homem, ou seja, o Deus encarnado, o Messias prometido. O verso 38 diz, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, o Messias, o prometido, o Salvador, o Redentor, aquele que vai governar sobre tudo e todos, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então essa era a promessa. Tanto é verdade que nos evangelhos você vai encontrar um deles dizendo que os fariseus, né, os sacerdotes, falaram assim, gente, lembra que ele falou que ia ficar 3 dias e 3 noites? Vamos lá falar com Pilatos para pôr guarda lá no sepulcro, para não acontecer dos seus discípulos ir lá roubar o corpo dele e falar para todo mundo que ressuscitou. Então, os judeus se precaveram por conta dessa promessa. E não apenas isso, o próprio romano também se precaveu para que a situação da morte de Jesus não trouxesse um problema maior. Então, essa promessa, essa profecia aqui registrada em Mateus 12:40, ela é chave para confirmar que Jesus de fato é o Messias. Se Jesus não ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ele não cumpriu o sinal que ele prometeu. E aí nós temos um problema. E aí que é a grande dificuldade da interpretação católica sobre a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Porque eles entendem que o sábado é sábado semanal e não o sábado grande do primeiro dia, que podia cair em qualquer dia da semana. E se
Jesus morreu numa sexta, não tem como ele ressuscitar no domingo e cumprir a profecia de 3 dias e 3 noites. Você fazer a conta. Se ele foi sepultado no finalzinho do dia da sexta, a pessoa fala, mas já conta um dia. Não conta, meu dia. Um dia é um dia. 12 horas, tá bom? Então não conta. Ah, mas ele ressuscitou no domingo de manhãzinha cedinho. Por isso que a gente faz o culto da ressurreição às 6 horas da manhã. Também não foi. Porque quando chegou as mulheres lá às 6 horas da manhã, o que eles encontraram? Vazio, Jesus tinha até dobrado o lençol. Ó, estava ali já, ó, há tempos. Então, essa interpretação histórica que nós recebemos de herança na Reforma Protestante e que é comum dentro da igreja protestante, evangélica, ainda continuar, né, o ensino de que Jesus morreu na sexta-feira, por isso que é sexta-feira da paixão, aquela coisa toda, na verdade é um descuido que a igreja teve por desprezar a cultura judaica e continuar com algumas das bagagens católicas que nós recebemos. Só que é preciso, quando se está estudando o Evangelho de João, compreender categoricamente que foi diferente e que existem mecanismos bíblicos para provar que foi diferente e para confirmar que Jesus de fato cumpriu com a profecia de Mateus 12:40 e ele ficou de fato 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então vamos lá. Lá em João, capítulo 19:31, nós vimos que João chama o sábado que estava para iniciar de grande. Ok? E nós já sabemos que o primeiro dia da festa de Pães Asmos é um sábado anual, diferente do sábado semanal. Nós sabemos também que Jesus celebrou a Páscoa, ele comeu a Páscoa. Ele não comeu no dia errado, como alguns intérpretes vão falar de João. Porque se Jesus está sendo crucificado na Parasceve Pascal, alguns intérpretes vão falar, Jesus morreu justamente na hora que os cordeirinhos pascais estavam sendo mortos para a Páscoa. Oh, mas peraí, meu amigo, Jesus já tinha comido a Páscoa no dia anterior. Se eu entender o termo Parasceve Pascal de João como sendo preparação para o dia da Páscoa, que era o dia de comer o cordeiro, então Jesus matou o cordeiro dele no dia errado e comeu o cordeiro no dia errado. E só ele celebrou a Páscoa. O resto de Israel não celebrou no mesmo dia. Impossível, porque os outros textos deixam claro que Jesus comeu a Páscoa no dia certo. Então não é João que está errado. A interpretação da expressão Parasceve Pascal em João que está errado. Esse termo refere-se à preparação para a festa de Pães Asmos e não para o dia de comer o cordeiro. Jesus matou, os apóstolos imolaram o cordeiro no dia certo, Jesus comeu a Páscoa no dia certo, e aí no dia que está preparando para a festa de Pães Asmos é que ele foi crucificado. E aí, na virada para o dia dos Pães Asmos, ele é sepultado. Mas para a gente ficar com isso bem claro, vamos dar uma olhada lá em Levítico 23 com mais vagar. Levítico, capítulo 23, que fala das festas. Que fala das festas que Deus determinou. Então, aqui no capítulo 23, você vai ter dito assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão
santas convocações. São as minhas festas. A primeira é o sábado, que é o sábado semanal. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado de descanso. Solene, santa convocação, nenhuma obra fará. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Esse é o sábado de toda semana. Na sequência, ele vai dizer assim, verso 4, são essas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo. No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa do Senhor, dia 14 do 1º mês. Aos 15 dias desse mesmo mês, é festa do quê? De pães asmos ao Senhor. Quantos dias de festa? 7 dias comereis asmos. Então você tem dia 14, Páscoa. Dia 15, o primeiro dia da festa de pães asmos. E depois você tem mais 7 dias dessa festa. E aí no verso 7 ele vai explicar como que você vai fazer no primeiro dia da festa de pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º também haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então veja, o primeiro dia da festa de pães asmos, santa convocação. O último dia da festa de pães asmos, santa convocação. Dias de santa convocação nada mais é do que descanso. Santa convocação é sábado. Foi assim que ele estabeleceu no verso 3. O sábado do descanso solene, santa convocação. Então, toda vez que fala santa convocação, refere-se que é um dia de descanso, ou de um feriado religioso. Tudo bem? Disse mais o Senhor a Moisés, verso 9 e 10 agora. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, era uma festa que só poderia ser realizada depois que ele estivesse na terra prometida. Então trareis um molho das primícias. É daí que sai o nome da festa das primícias. Que dia que essa festa vai acontecer? Verso 11. E se moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes esse molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, o que ele está dizendo? Dia 14, Páscoa. Dia 15, começa a festa de pães asmos por 7 dias. Nessa semana de pães asmos, 7 dias é uma semana, vai ter um sábado semanal aqui dentro. O primeiro dia é feriado, mas vai ter um sábado semanal aqui nesses 7 dias, que vai ser dia de descanso, é o sábado. E no domingo, o dia posterior a esse sábado semanal, durante a festa de pães asmos, você traz as primícias. Por isso que é chamado de domingo de primícias. Porque é sempre no dia posterior ao sábado semanal, durante a festa de pães asmos. Então veja, é uma festa que tem a Páscoa, os 7 dias de pães asmos, e dentro desses 7 dias de pães asmos, no dia que cair o domingo, vai ser festa das primícias. Você tem 3 festas em 8 dias. Tudo bem? Tá. Sendo a Páscoa o primeiro dia da festa de pães asmos, sábado, um descanso. Durante a semana vai ter o sábado semanal, um segundo feriado. E o último dia dessa festa de pães asmos, o dia que cair o último dia, também vai ser um descanso, um sábado, uma santa convocação. Então, numa semana, você pode ter 3 feriados, mais esse domingo, que era também santa convocação. Por isso que o judeu vinha para Jerusalém, depois que o templo já estava estabelecido, com antecedência. 6 dias antes veio Jesus. E quando Jesus veio, o povo já estava lá. Por quê? O povo chegava com antecedência, cada um procurava um lugar aí nas cidades próximas para ficar, né, junto com os parentes, conhecidos, alugava alguma coisa. No dia 10, ele tinha que comprar um cordeiro, ficar 3 dias com esse cordeiro dentro de casa, cordeiro de 1 ano, sem defeito, para imolar esse cordeiro no dia 13 e poder comer a Páscoa no dia 14. Comia durante a noite, chegava de manhã cedo, não podia sobrar nada. Se tivesse sobrado alguma coisa do cordeiro, põe fogo em tudo. Lembra disso? E aí você tem o dia inteiro do dia 14, que é o dia da preparação, para você tirar todo o fermento da sua casa, porque na virada do dia começa pães asmos e não pode ter
fermento nenhum. Só que a Páscoa já era celebrada com pães asmos. Quando você vai lá para Êxodo, você vai ver Deus estabelecendo a Páscoa e dizendo, ó, nessa Páscoa você vai comer um cordeiro assado, né? Não cozido, nem tem que ser desse jeito, ervas amargas e pães asmos. Por isso que o judeu pós-exílio já chamava tudo de pães asmos ou tudo de Páscoa, porque para ele era a mesma coisa. Desde o dia 14 ele já tinha que comer pães asmos. Volte à leitura aqui comigo. Então você tem nessa semana Páscoa, pães asmos e primícia, tudo no mesmo dia. Tudo bem? Verso 14, ó. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espiga verde, até o dia em que trouxerdes a vossa oferta ao vosso Deus, estatuto perpétuo de vossas gerações, em todas as vossas moradas. Aí passou esse domingo de primícias, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, ou seja, desde o domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, ou seja, as primícias, 7 semanas inteiras serão. Então você vai pegar, vamos lá, dia 14, lembra lá, semana passada nós explicamos como que ele sabia que começava o ano, né? Equinócio, lua nova, primeiro dia, tal. Aí conta, dia 14 daquele mês, Páscoa. Dia 15 começa pães asmos. Aí vai. Na hora que deu primícias, que é o domingo, primícia. Você conta 7 semanas. 7 vezes 7 dá quanto? Se não mudaram, 7 vezes 7 dá 49. Porque estão mudando tudo, né? Muda gênero, às vezes mudou a matemática também, eu não estou sabendo. Mas pelo menos na minha época, 7 vezes 7 era 49. Continua? Continua. Então você vai ser domingo, você vai contar 49 dias, ou 7 semanas. Tudo bem? É isso que Deus está mandando aqui. Aí depois de 49 dias, o que acontece? Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis, verso 16, 50 dias. Então trareis nova oferta de manjar ao Senhor. Então, do domingo, que é domingo de primícia, você conta 7 semanas. Aí, no 50º dia, 50 dias, é Pentecostes, que é Shavuot, na verdade, no termo grego, só que no termo grego a gente usa Pentecostes. Por que penta? Penta é o quê? 5, 50, penta. Porque é a festa 50 dias depois das primícias. Tudo bem? Então veja, é assim que o povo ia datando as festas, sabendo quando que ia cair e o que tinha que fazer em cada festa. Aí ele vai dar todos os detalhes que você tem que fazer nesse dia, né? Aí lá no verso 21, ainda falando do Pentecostes, ele vai dizer, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Tudo bem? Então veja, Pentecostes também era considerado um sábado, um descanso, uma santa convocação. Ok? O que mais? Aí depois disso, você tem lá o verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês, já pulou desses aí lá para o mês 7. No mês 7, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de, por isso chamado festa das... O que é a festa das trombetas? O que diz o termo aí? Santa sábado, descanso. Tudo bem? A festa das trombetas é o primeiro dia do 7º mês, era para ser considerado também sábado. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 27. Ao 10 desse mês 7º, será o dia de expiação. Primeiro dia do mês, festa das trombetas. Dia 10 do mês 7º, festa da expiação. Dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então veja, verso 31.
nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. E como que ele chama esse dia? Verso 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, e celebrareis o vosso? Mas que dia que é da semana? Não sei, cara. Todo ano vai mudar esse negócio. Porque o primeiro do mês sétimo, cada ano vai cair num dia diferente da semana. Mas por que ele fala que é sábado? Porque toda vez que é santa convocação, o judeu chama de sábado. Sábado de descanso, solene vos será. E toda vez que cai uma festa de descanso solene, um sábado desse, o judeu chama de sábado grande. Porque é diferente do sábado semanal. Veja, entendendo Levítico 23, nós vamos compreender a nomenclatura que João usou quando diz que aquele era o dia da preparação, mas era a preparação para a festa de pães asmos, não para o dia de comer a Páscoa, porque o judeu chamava de Páscoa e de pães asmos a mesma coisa, os 2 dias, e que aquele sábado era grande, porque não era o sábado semanal. O fato de João explicar que o sábado era grande, ele está dizendo categoricamente que aquele sábado não era o sábado semanal. E se não era o sábado semanal, então o dia anterior ao sábado grande não era sexta-feira. Porque se fosse um sábado normal, aí era sexta-feira. Mas como era um sábado solene, de descanso, feriado, primeiro dia da festa de pães asmos, era chamado de sábado grande. Da mesma forma que o dia da expiação é chamado de sábado solene, mesmo não caindo no dia de sábado. Como também a festa das trombetas era chamada de santa convocação, era considerado sábado. E aí depois você vai mais para frente, você vai no verso 33, tratando da festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo, será o quê? Festa dos tabernáculos ao Senhor. Quantos dias de festa? 7 dias. O povo que gosta de festa. Ao primeiro dia, a mesma coisa de pães asmos, ó. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, o primeiro dia da festa de pães asmos, ou da festa de tabernáculos, é considerado sábado grande. 7 dias oferecereis ofertas queimadas, ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecerei ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil farás. Verso 39, ó. Veja mais, ó. Verso 37. São essas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, porque pode cair qualquer dia da semana. Além dos sábados do Senhor, que aí sim é o sábado semanal, e das vossas dádivas e de vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, ao 15 dia do mês sétimo, quando tiveres recolhido o produto da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene, ou seja, será considerado como um sábado. Então, isso aqui é importante. Aí você tem os 2 dias da festa de tabernáculos, o primeiro e o último, sábado grande. Festa da expiação, estou vindo de trás para frente. Festa de expiação, sábado. Trombeta, sábado. Pentecoste, sábado. E os 2 dias da festa de pães asmos, o primeiro e o último. 7 sábados grandes, ou 7 feriados litúrgicos, cerimoniais, ou, para a gente entender, feriado religioso. Então você tinha o sábado semanal, todo sábado semanal era religioso, para nós hoje é como se fosse um domingo, lógico que não numa perspectiva cerimonial, mas na perspectiva moral. Mas nós temos toda semana, né,
essa perspectiva moral de celebrar um dia ao Senhor. O judeu tinha o sábado, festa semanal, e além desse sábado semanal, ele tinha durante o ano 7 sábados grandes, sábados de convocação solene, de santa convocação, dia de descanso, feriado religioso do povo de Israel. Então, quando João chama aquele sábado de sábado, dizendo que Jesus teve que ser sepultado logo, porque estava para começar um sábado, e era grande aquele sábado, ele está dizendo que aquele sábado que estava para começar era o primeiro dia da festa de Pães Asmos, e não era o sábado semanal. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim ou não? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, tá bom. Então vamos caminhar de volta aqui. Então, entendendo que nós estamos no primeiro dia da festa de Pães Asmos, que é um sábado anual, diferente do sábado semanal, então nós vemos que Jesus celebrou a Páscoa e que ressuscitou no primeiro dia da semana, festa de primícias, que é no domingo. Por que o primeiro dia de semana? Porque o domingo dentro da semana de Pães Asmos, necessariamente tinha que ser festa das primícias. Logo, no nosso calendário, e a Páscoa muda no nosso calendário, porque segue o calendário judaico, aquilo que nós chamamos hoje de domingo de Páscoa no nosso calendário, não é. Porque não necessariamente é o dia 14 do calendário judaico, do primeiro mês. Mas certamente, se é dentro da semana de Pães Asmos, e geralmente a gente coloca isso na semana de Pães Asmos, o domingo então sempre será domingo de primícias. Então nós usamos domingo de Páscoa. Vai acontecer, obviamente, por conta da mudança do calendário, que um dia realmente o dia de Páscoa vai cair no domingo, né? Um dia lá, o dia 14 do primeiro mês judaico, vai cair no domingo, tudo bem. Mas, geralmente, e quando isso acontecer, o primeiro dia de Pães Asmos vai ser nesse domingo, e ao mesmo tempo também já vai ser a festa das primícias, porque tem que ser. Sempre vai ser assim, tudo bem? Então, o domingo que a gente chama de domingo de Páscoa sempre é, de fato, o domingo das primícias. Jesus ressuscitou num domingo de primícia. Ele morreu na Páscoa, foi sepultado durante Pães Asmos e ressuscitou no domingo, que é o dia das primícias. Depois o Espírito Santo é derramado nas festas, na festa do Pentecostes. Veja que eventos específicos da redenção acontecem justamente nas datas das santas convocações que Deus estabeleceu antes de tudo. Porque quem determina essas festas não é o judeu, mas é Deus. É Deus que constrói o sol, a lua, as estrelas, é Deus que determinou a rotação e translação para justamente o tempo do equinócio e as fases da lua cair justamente no período que ele queira, né, que ele determinou. E é por isso que todas as datas já foram pré-estabelecidas por Deus lá na criação. Tudo bem até aqui? Ótimo, vamos caminhar. Então, como que eu posso entender a profecia de Mateus 12, 40, com a tradição que recebemos de que Jesus morreu numa sexta-feira? Vamos contar. Vamos imaginar que essa tradição está correta. Então, Jesus foi sepultado numa sexta-feira à tarde. Vamos contar já a sexta-feira, quebrar o galho dos meninos, né? E já falar, faltava ali um pouquinho para o sol se pôr, então já conta um dia. Não conta, mas vamos quebrar o galho deles. Então, sexta-feira à tarde e tal. Aí você tem a noite de sexta para sábado, então você tem um dia, a noite de sexta para sábado. Aí você tem o dia de sábado, tudo bem? E aí você tem a noite de sábado para domingo. Só que a Bíblia diz que Jesus já ressuscitou aqui nessa noite. Não tem o domingo de dia. Porque quando o pessoal já chegou lá, Jesus já estava ressuscitado. De café tomado, lençol dobrado, né? Só esperando a turma chegar. Então, fazendo um esforço miserável, você tem
2 dias, 2 noites. Jesus prometeu quantos? 3 e 3. Mesmo se você seguir a tradição católica, fala, não, Jesus ressuscitou na madrugada de domingo. Pegou lá o primeiro raio do sol e ressuscitou. Para eles contar, você fica 3 dias e nunca tem condição de se aumentar a terceira noite, que não tem possibilidade nenhuma. Então, essa interpretação é falha e quebra uma das principais profecias que o próprio Jesus Cristo deu para comprovar que ele era o Filho do Homem, que ele era o Messias, que ele é o Salvador, que ele é ungido, que ele é o próprio Deus encarnado. Agora, quando eu vou estudar João e entendo que João trata que 6 dias antes de pães asmos, ele chama Páscoa, mas nós sabemos que é pães asmos, Jesus foi para Jerusalém, lá para Betânia, né? Nós temos 6 dias, e que Jesus morreu no dia certo, que era dia de Páscoa, e que ele foi sepultado antes de um sábado grande, então que não era o sábado semanal. Pelos registros de João, é possível você identificar que dia de fato Jesus morreu e que dia e mais ou menos que hora Jesus ressuscitou. Diferente daquilo que nós conhecemos, da tradição que recebemos até agora. Vamos caminhar nisso? Então vamos lá. Dentro da visão tradicional, deixa eu usar aqui o meu laserzinho aqui. Dentro da visão tradicional, a morte e ressurreição de Jesus. Se sexta-feira é o primeiro dia, se sexta-feira é o dia 15 do primeiro mês, que é Nisan, então aconteceu. Pôr do sol começou a sexta-feira. Jesus vem, celebra a Páscoa, a ceia. Aí vai para o Getsemane, é preso, 6 horas, é levado para interrogatório, vai e volta. 9 horas, apanha e vai para o Calvário ser crucificado. E é crucificado, morre às 3 da tarde. Aí você tem das 3 até às 18 horas aqui, fechou a primeira noite e o primeiro dia. Jesus foi sepultado aqui, tudo bem? Pouquinho antes aqui de começar. Então você tem uma noite, sexta para sábado, um dia, o dia do sábado, e aí você tem a segunda noite, que é sábado para domingo, e aí Jesus ressuscita no domingo, mas nós sabemos que Jesus não ressuscitou depois das 6. Ele ressuscitou aqui, ó. Mas se a gente for contar, então você tem 2 noites inteiras e um dia. Aí você considerar aqui, pouquinho daqui, 2 dias. E aí você mente, né? Vai contra o que está escrito nas escrituras e fala, não, mas teve um pouquinho também desse dia. Então você vai ter, fazendo muito esforço, 3 dias e 2 noites. Não serve. Sendo justo, você vai ter 2 noites e um dia. Não serve. Porque Mateus 12:40 diz que Jesus, para comprovar que ele era o Messias, o Filho do Homem, ele tinha que ficar quanto tempo? 3 dias, 3 noites. Quem errou? Jesus não sabia contar? João não sabia escrever? Ou nós que não soubemos interpretar? A probabilidade fica com o terceiro ponto aí. Tá? Depois que você identifica que João chama Páscoa de pães asmos, que ele usa o horário romano e não o horário judeu, e de que ele diz que o sábado, para começar, era o sábado grande, não era o sábado semanal, aí as coisas começam a fazer mais sentido, tá? Isso aqui você acha, é um slide que você acha facilmente na internet. Eu peguei lá, pesquisei lá, apareceu, copiei, é de um curso, eu nem sei que curso que é esse aqui, tá bom? Mas você pode pesquisar lá, você vai achar. Porque eu fiz questão de pegar de alguém, para você não falar assim, o pastor que fez. Não, eu peguei lá da internet, STB, net, que nem sei o que é, não dá nem para ler direito, mas se você pesquisar, você vai achar. Aí qual que é a proposta aqui? Aí é uma proposta um pouquinho mais complicadinha, que eu vou precisar dessa meia horinha que nos falta aqui para seguir. Esse material nós já passamos para você já tem ele, nós só vamos reforçar aqui, tá? Principalmente para os novos que chegaram e o pessoal que está nos acompanhando. Pastor, não dá para enxergar nada. Você tem isso lá disponível
né, no grupo. Depois eu vou confirmar lá para você. Mas a ideia aqui é simples. Ó. As colunas, está escrito noite e dia. Isso aqui é um dia. Lembrando que para o judeu o dia começa na noite. É aquilo que nós brincamos semana passada. Para nós hoje, que dia que é hoje? Hoje é quarta-feira, noite de quarta-feira. Para o judeu, hoje já é o quê? Já é quinta-feira. O pôr do sol já começou a quinta-feira. Porque Deus criou o mundo tendo tarde e manhã, ou seja, noite e dia. Então, para o judeu, o dia começa na noite. Pôr do sol já é quinta-feira. Então, se o judeu, se chegar para um judeu e falar assim, ó, vai lá na minha igreja, eu estudo de quarta-feira à noite. Ele vai vir aqui na terça-noite, porque para ele já é quarta. Hoje já é quinta. Ele falou, eu fui lá, não tinha ninguém. O jeito de pensar e de calcular é diferente. Então, as colunas aqui, ó, noite e dia, noite e dia. Eu acho que você está dando conta de ler o noite e dia, né? Noite e dia, noite e dia, noite e dia. 2 colunas, tá bom? Aí eu estou começando aqui no dia 9 de Nisan, considerando que João disse que Jesus foi para Betânia 6 dias antes da Páscoa. Mas nós já identificamos que esse termo Páscoa era o primeiro dia da festa de Pães Asmos. Então a festa de Pães Asmos eu sei que é no dia 15. Porque Levítico me ensina que a Páscoa é dia 14 e Pães Asmos começa no dia 15. Então começa dia 15 é a festa de Pães Asmos. João vai dizer para nós que 6 dias antes Jesus foi para Betânia. 15 menos 6, 9. Então, por isso que eu pus aqui 9, 10, 11, 12, 13. Tá? E aqui eu já pus uma possibilidade de datas semanais. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, vamos lá. Vamos seguir a lógica de João. Se é 6 dias antes da Páscoa, que na verdade é Pães Asmos, o que aconteceu aqui? Em João 12, 6 dias antes da Páscoa, que é confirmado lá para Lucas 22:1, né? João 13:1, Marcos tal, entendendo que João fala Páscoa, mas ele está se referindo a Asmos. Ele estava em Betânia, mais ou menos 3 quilômetros lá de Jerusalém, foi hospedar na casa de Lázaro e Marta estava servindo uma janta para eles. Por isso ele deve ter chegado aqui no início do dia 9. Maria ungiu ele e numerosa multidão foi até eles. O verso 11, vamos lá para João 12. Volta lá para João capítulo 12. O que aconteceu? Então Jesus chega aqui no dia 9, janta com Maria, Marta, Lázaro, E durante o dia, numerosa multidão foi até eles. Então eu estou em João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa. Entenda, 6 dias antes da festa de Pães Asmos. Foi Jesus para Betânia. Verso 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então o que acontecia? Jesus foi, o pessoal foi lá, e aí eles iam até Betânia, viam Jesus, viam Lázaro, e voltavam para onde? Voltavam para Jerusalém, crendo em Jesus. Os judeus ficavam tiririca da vida. Vão ter que matar Jesus e vão ter que matar Lázaro também. Queima de arquivo. Né? Daqui a pouco ia ter que matar todo mundo. Mas essa era a ideia. Então isso provavelmente, os 6 dias antes de Pães Asmos, que seria no dia 9 do primeiro mês. O que mais? Eles voltaram. Você vai ter aqui um espaço
e muito provavelmente esse espaço que João dá significa que eles voltaram nesse mesmo dia. E ele vai tratar aqui no verso 12, do capítulo 12, dizendo o seguinte: no dia seguinte, depois que eles voltaram, que provavelmente é o sábado, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro, clamando Hosana. Então você tem aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando você vai para Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, é dito que esse dia indica ser o primeiro dia da semana. É por isso que o católico tem o domingo, é o sábado de Ramos? Não, é domingo de Ramos. Então, o dia que Jesus entrou em Jerusalém é muito provavelmente no domingo, tá? E aí você tem Mateus 21, 12, Lucas 19, 45, dizendo que ele foi no templo, fez a purificação lá, pôs o povo para correr e fez curas. Ele não podia ter feito isso num sábado, porque o sábado semanal ninguém faz nada. Tudo bem? Então, de acordo com os evangelhos, a entrada triunfal de Jesus se ocorreu no domingo, onde ele vai ao templo, faz curas e purificação. Aí, lá em Mateus 21, 17 e Marcos 11, 11, diz que no fim do dia ele volta para Betânia, que era o lugar que ele foi lá, que é a casa de Lázaro, Marta, tarará. Então, confirmando com os outros evangelhos, nós chegamos a essa conclusão. Depois, eles passam em Betânia, Mateus 21, 17 vai dizer que eles passam a noite em Betânia. E depois, Mateus 21, 18 vai dizer que volta para Jerusalém. Nesse caminho, ele amaldiçoa a figueira e volta para o templo. O texto de Mateus vai falar que ele sai do templo e profere o sermão profético. Lucas 21, Mateus 24, 25 e 26. Mateus 26, vai lá para esse texto, Mateus 26. Mateus 26, verso 2. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa Páscoa que Mateus trata é o dia de comer o cordeiro. Então você está 2 dias. Se é 2 dias, então aqui tem que ser dia 12, segunda-feira. Daqui 2 dias você tem 13 e 14, porque dia 14 é o dia de comer a Páscoa. Jesus data isso, fala, está faltando 2 dias. Depois que ele dá o sermão profético, aquela coisa toda, ele fala que falta 2 dias para a Páscoa. Vamos caminhar. Mateus 26, verso 6. Ora, estando Jesus onde agora? Voltou para Betânia, só que está agora na casa de Simão. Aí a unção, e aqui é o pacto da traição de Judas, tudo registrado aqui no capítulo 26 de Mateus, que é um dia antes da Páscoa. Tudo bem? Mateus 26, 17. Olha a confusão, né? No primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer? O judeu chama a Páscoa de pães asmos, chama pães asmos de Páscoa, no sistema pós-exílio. Porque não era a festa de pães asmos ainda, era o dia de comer a Páscoa, só que ele já chamava de asmos. Então, esse é o problema que nós identificamos semana passada e que já solucionamos. Então, o que acontece? Num dia antes,
eles falam que é o primeiro dia de pães asmos. Eu pus aqui como uma dúvida, porque como pode ser o primeiro dia de pães asmos se eles estão preparando para comer a Páscoa? Para preparar comer a Páscoa, eles têm que fazer no dia 13, para comer a Páscoa na noite do dia 14, no começo do dia 14. Lucas 22:7 também vai trazer essa indicação, mas Marcos 14:12 vai trazer um detalhe. Ele vai dizer que é festa de pães asmos, mas é quando se fazia o sacrifício do cordeiro. Quer dar uma olhadinha lá? Marcos 14:12. Olha aí como que ele chamava festa de pães asmos e Páscoa, tudo a mesma coisa. Marcos 14, verso 12, vai dizer assim: e no primeiro dia da festa de pães asmos, que nós sabemos que não é na verdade pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então veja, nós estamos falando do dia 13, que é quando se mata o cordeiro. Tudo bem? Então aí nós temos a datação desde os 6 dias antes do dia 15, sendo passado dia a dia. Mateus, volta lá para Mateus. Mateus 26. Verso 20. O verso 17 é o que nós lemos, onde os discípulos perguntam onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa. Aí Jesus dá a diretriz, ele fala assim, ele lhe respondeu, verso 18 eu estou lendo, ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa, só que é chamado de pães asmos lá no verso 17. No verso 20 é dito, chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. E aí eles foram comer a Páscoa. Então veja, no dia 13, que é o dia que se mata o cordeiro, eles mataram o cordeiro. E aí chegada a tarde, ou seja, pulamos para o dia 14, que é o dia de comer a Páscoa. Veio o pôr do sol, já começa a Páscoa. Aí eu viro aqui, mesmo estudando, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia 14, que é o dia de comer a Páscoa. De acordo lá com o Levítico 23:5. O que eles fazem? Celebram a ceia da Páscoa, está aí em Mateus 26, de 21 a 74, Lucas 22, Marcos 14 e João 13:30. Vamos lá para João 13. Você tem aqui o registro de tudo que aconteceu durante a celebração da Páscoa. João faz isso diferente dos outros, escreve aqui a respeito do lava-pés. Aí depois, o traidor é indicado na hora que eles estão comendo a Páscoa ainda. E aí o verso 30 vai dizendo assim, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era o quê? Noite. Então veja, na noite ainda do dia de celebrar a Páscoa, que é o dia 14, eles comeram a Páscoa, o traidor sai e era noite. Já era o dia do dia 14? Não, era tudo de noite. Começaram a celebrar na virada da tarde, e aí vai para o Getsemane, aí vem a prisão, vai lá para o Sinédrio, negação de Pedro, galo canta, tudo aqui durante a noite. Começa o dia, Mateus 27 e João 18:28, é levado para Pilatos. Vamos ver João 18? E veja que do capítulo 13 até o capítulo 18 de João, ele está falando da noite da Páscoa. Tudo bem? A oração sacerdotal, aquela coisa toda. Getsemane, aquela coisa toda. Aí no capítulo 18, lá no 28, no final, Pedro nega
Jesus, no verso 27, de novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Que Páscoa é essa aqui para João? Pães asmos. Lembra que Páscoa em João, pães asmos. Porque a Páscoa eles já tinham comido à noite. Eles iam comer pães asmos. Preparação para pães asmos. Que o capítulo 19 vai chamar de paraceve. Então, o que acontece? Eles comeram a Páscoa no dia 14 à noite, como tinha que ser, de acordo com o Levítico, conforme a lei. Jesus é preso, Paulo. Aí, no amanhecer, então, ele é levado para Pilatos, João 18 e tal. Aí você tem o registro do suicídio de Judas, nesse mesmo dia. Jesus é levado para Herodes, traz de volta para Pilatos. Aí você tem, às 9 da manhã, a paixão de Cristo, a crucificação, João 19. Tem que ser tudo isso no dia 14, que é o dia que a lei determinou para comer a Páscoa. Então, João 19, 17. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então, Jesus foi crucificado no dia 14, que começou à noite, mas é na parte do dia 14, que é o dia da Páscoa, conforme a lei lá em Levítico 23. E, segundo Mateus 27, 57, Lucas 23, 54, o sepultamento de Jesus acontece ainda no fim desse dia, que é dia de preparação, porque o outro dia ia ser um sábado grande, ou seja, era um feriado, que segundo as indicações que você tem nos evangelhos, a entrada triunfal de Jesus, 2 dias antes da Páscoa, quando Jesus veio para Betânia, 6 dias antes do dia 15, que é festa de pães asmos, que João chama de Páscoa. Você chega, portanto, no fato de que o dia 15, que é o primeiro dia de pães asmos, sábado grande, um dia de feriado, é uma quinta-feira, e que Jesus morreu numa quarta, e não numa sexta. Porque o sábado não era o sábado semanal, era um sábado grande, João vai dizer. Então o que acontece? Sobre o dia é chamado de preparação. João 19, Lucas 23, era o dia de comer a Páscoa. Entendemos que era a preparação para o sábado anual, que tinha que ser no dia 15 do mês, do primeiro mês, de acordo com Levítico 23. Tudo bem? Aí o que aconteceu então no dia 15? Sábado anual, Santa Convocação, nenhuma obra fareis. Começa então a festa de pães asmos. Ok? Segundo Levítico, capítulo 23, verso 6. Aí o que acontece? Esse é o primeiro dia. Jesus foi sepultado aqui, então você tem uma noite, um dia. Tranquilo? Depois sexta, uma noite, outro dia. E aí depois você tem o sábado semanal, uma noite, outro dia. 1, 2, 3 noites. 1, 2, 3 dias. O que Mateus 12 vai dizer? 3 dias, 3 noites, ou 3 noites, 3 dias. E aí o domingo, que é domingo de primícias, porque está dentro da festa de pães asmos, é da ressurreição. Então vamos lá, aqui é o primeiro dia. Jesus foi sepultado, primeiro dia no ventre da terra. Sexta-feira. Aí é dia de preparação para o sábado semanal. Ok? Como é dia de preparação, ou seja, sexta-feira, preparação para o sábado semanal. Acontece o pedido de escolta, porque eles não podiam pedir aqui. As mulheres, passado o sábado, esse texto é importante, ó. Marcos 16, 1 e 2. Abre lá. Marcos 16, versos 1 e 2.
olha que engraçado que Marcos vai falar aqui, e no capítulo 16, verso 1 e 2. Passado o quê? O sábado. Se passou o sábado na perspectiva semanal, então nós estamos quando? No domingo, tá? Usa a cabeça ocidental agora. Passado o sábado, o que vem depois do sábado? Domingo. Mas Jesus ressuscitou antes do pôr do nascer do sol do domingo. Tudo bem. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para embalsamá-lo. Se você for usar então a lógica aqui, se passou o sábado é domingo, então as mulheres saíram para comprar as coisas no domingo. E como que elas saíram no domingo para comprar as coisas, se elas vêm na madrugada de domingo ver se Jesus já estava ressuscitado? Como que você coloca esse passado sábado sendo domingo, se na madrugada ela estava lá, já com os trem tudo pronto, comprou na feira da madrugada? Não tem lógica. Não sei se você está acompanhando aqui o que eu estou te falando. O texto de Marcos diz, ó, passado o sábado, as mulheres saíram para comprar. Presta atenção. Passado o sábado, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Se passado o sábado, se esse sábado é o semanal, então nós estamos falando de domingo. Elas saíram para comprar os negócios, para preparar os negócios. Como que ela sai no domingo para comprar e preparar os aromas? E no mesmo domingo, de manhã bem cedo, ela já leva o negócio pronto lá para embalsamar. Tem lógica isso ou não? Dentro da lógica ocidental não, mas dentro da lógica bíblica tem. Se o dia 15 é o sábado grande, então o que acontece? Vamos sepultar Jesus, porque no sábado nós não podemos fazer nada. Sepultar. Passou o primeiro dia. O segundo dia é a sexta-feira. Aí dá para ter ido comprar, dá para ter ido pedir escolta militar, dá para se preparar. Tudo bem bonitinho. Aí ela foi, passou o sábado, porque esse dia aqui é chamado de sábado. Então, passado o sábado grande, elas foram comprar e preparar as coisas. Aí depois vem o sábado semanal, elas não podem fazer nada. E no domingo, bem cedo, aí elas vão levar o que elas compraram e preparar. Aí faz todo sentido. Então, quando Marcos fala que passado o sábado, ele não está se referindo ao sábado semanal. Ele está se referindo ao sábado grande, que é do dia 15. Uma quinta-feira. Então, Jesus morre e é sepultado no dia 14, quarta-feira. Dia 15, quinta-feira, ninguém faz nada, é sábado grande, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer obra nenhuma. Senão as mulheres iam ter que ir no contrabando, né? Porque nenhuma obra serviu fareis, nem compra nem vende. Então elas ficam quietinhas dia 15, que é o sábado grande. Dia 16, sexta-feira, opa, tudo funciona, vamos lá. Quem tem que pedir escolta vai pedir escolta. Quem tem que comprar aroma vai comprar aroma e vai fazer as coisas, vai preparar. Opa, mas aí vem o sábado semanal. Aí não dá para fazer nada de novo. Por isso que o texto vai dizer que no domingo bem cedo, logo de madrugadinha, no domingo, elas vão no sepulcro. Tudo bem? Fez mais sentido para você agora? Então tá. Então passou o primeiro dia, que era o sábado. Estamos no segundo dia, que é a sexta-feira, onde as mulheres vão comprar as coisas, preparar. Os judeus vão pedir escolta. E é o segundo dia no ventre da terra. Aí entra o sábado semanal. Começa na noite e no dia. Sábado semanal, feriado. Ninguém faz nada, né? Lucas vai dizer que é o sábado semanal, eles descansaram, né? Ficou em cima aqui do coisa, mas é Lucas 19:57, se não me engano. Não, 23:57. Quer dar uma olhada lá?
Peraí, que está errado esse aqui. Ah, não, é isso mesmo. Lucas 23, 57. Ó, veja que é interessante aqui, ó. Né? Eu vou ler o 54, ó. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres, falando do sábado grande, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguiram, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, o que eles fizeram? Descansaram, segundo o mandamento. Então veja, se fosse sexta-feira, se Jesus tivesse morrido aqui, como elas não teriam tempo hábil para comprar os aromas, segundo Marcos vai dizer que elas compraram, preparar os aromas, porque no sábado elas não podiam preparar esses aromas. É sábado, irmão, não pode fazer nada. Elas não teriam tempo hábil nem para comprar e muito menos para preparar para chegar aqui no domingo. Só deu tempo porque está falando desse sábado aqui, ó, o sábado anual. Elas viram onde estava, descansaram esse sábado, prepararam tudo aqui na sexta-feira, descansaram o sábado semanal para então chegar lá no domingo e fazer o que tinha que fazer. Vamos lá para a gente terminar. Esse, então, o sábado semanal é o terceiro dia no ventre. Jesus cumpre as 3 noites e os 3 dias. Como o sábado termina ao pôr do sol, no pôr do sol já começa o quê? O domingo. O que acontece então no quarto dia, que é o domingo, que é o domingo das primícias, segundo Levítico 23, verso 12. Acontece a ressurreição. Ao fechar o sábado e iniciar o domingo, porque já cumpriu os 3 dias e as 3 noites. É na virada, irmãos. Por isso que quando as mulheres chegam lá no outro dia de manhã, Jesus já está ressuscitado, o lençol já está dobrado. Foi nessa noite aqui, ó. Tanto é que os guardas, né? Estavam lá de guarda, não tinha gente nenhum, só tinha os guardas. Que era essa noite. E aí acontece a ressurreição. Então, Mateus 28 vai dizer, no findar e ao entrar do primeiro dia. É na transição. João vai falar de madrugada. Lucas vai dizer ainda alto madrugada. E Marcos 16 vai dizer muito cedo, porque está no começo do dia. Acontece a ressurreição. Entendendo a datação de João, 6 dias antes de Pães Asmos, que ele chama de Páscoa, entendendo a sequência dos outros evangelhos que vão datando 2 dias antes da Páscoa de comer o cordeiro, tal, nós chegamos então a uma datação de que Jesus morreu numa quarta-feira, que o sábado que estava para começar era o primeiro dia de Pães Asmos, chamado sábado anual, ou sábado grande, que ele cumpriu rigorosamente ficar 3 noites e 3 dias no ventre da terra e ressuscitou no início do dia das primícias. E aí, então, durante o dia, aí Jesus aparece já ressuscitado para Maria Madalena, discípulos, né, conforme João capítulo 20, verso 19. Então, a cronologia é essa aí, ó. Quarta-feira, ele morre. Quinta é sábado grande, primeiro dia de Pães Asmos, conforme todos esses textos, chamado dia de preparação. A sexta-feira, esse dia aqui é o sábado, até dia de descanso. Depois, sexta-feira, o grande dia de sábado já havia passado, as mulheres compram e preparam as especiarias para ungir o corpo de Jesus, descansa o sábado semanal, como de acordo com o quarto mandamento, e aí no domingo, quando elas chegam preparadas na madrugada, o texto diz que ainda estava escuro, elas já não encontram Jesus lá, pois já havia ressuscitado. Ele não ressuscitou na manhã de domingo, mas no início da noite, quando começava o primeiro dia das primícias.
Assim, irmãos, a gente entende que o Evangelho de João fez questão de apresentar uma datação e os eventos da última semana para comprovar que Jesus cumpriu rigorosamente a profecia que é registrada lá em Mateus capítulo 12, de que ele ficaria como Jonas 3 dias no ventre do peixe, ele ficaria 3 dias e 3 noites, literais, no ventre da terra. Por que isso é importante? Primeiro, para quebrar um erro histórico, né? Biblicamente comprovando que Jesus não morreu numa sexta-feira. E segundo, para comprovar que a profecia, talvez a maior profecia que o próprio Senhor Jesus deu para comprovar que ele era o Messias, foi cumprida exatamente como ele disse. Ficou 3 dias e 3 noites no ventre. Isso significa que todas as outras promessas que Jesus fez, dentre as quais que ele voltará em glória, também irá se cumprir rigorosamente. Isso fortalece. Conhecer essa história, fazer toda essa matemática que nós fizemos, fazer toda esse vai para lá, vem para cá, para chegar a essa conclusão, tem como objetivo único de fortalecer a nossa fé de que Jesus não falhou em nenhuma das suas profecias e que, portanto, ele vai cumprir rigorosamente todas aquelas que ainda estão em aberto. É isso que nós cremos, é isso que nós esperamos. A partir de semana que vem, aí agora nós vamos adentrar nas minúcias do registro de João durante essa última semana, né? Tratando de cada detalhe, onde João vai deixar claro, por sinais, por palavras, por testemunhos, que Jesus de fato é o próprio Deus encarnado, como a gente tem estudado aqui às quartas-feiras, com detalhes preciosos aí para fortalecer a nossa fé. Alguma pergunta específica sobre essa sequência cronológica que nós fizemos? Eu sei que para alguns é novo e que talvez vai precisar aí dar uma pesquisada a mais, dar uma estudada a mais. Tal. Lembra que esse material nós temos também, esse quadro que nós mostramos aí, a gente tem, já colocamos no grupo já algumas vezes, qualquer coisa você pede, a gente vai lá, procura de novo, eu te mando, para que você pega texto por texto, se ficou alguma dúvida, para ir você fazendo essa construção, né? Porque na verdade nós desconstruímos uma tradição para construir agora uma nova percepção, que para nós faz toda a diferença no sentido de que cumpriu a profecia que comprova que Jesus é o Filho do Homem.